Boa noite. Boa noite, Leonina. Estava com um probleminha de acessar a internet. Custei um pouquinho acessar a internet. Já estamos no horário, né? De começar, né? Falou 3 minutos. Tá bom. Então vamos aguardar um pouquinho, porque pelo relógio aqui fora e pelo meu celular já estaria na hora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. A página vai ser de qual livro? Oi? Repete a pergunta. A página vai ser de qual livro? Aquele livro que eles adotaram. A Coragem da Fé, do Dr. Bezerra de Menezes. Qual é a mensagem? É a 01, Perseverai. Ok, obrigado. Ademir, vê se está na hora de começar. O meu telefone está com 3 minutos adiantado do seu. Não, está em 58. É? É. Então, já 2 minutinhos, né? Para começar. Então, boa noite, minha irmã. O Ademir que está sendo anfitrião? Mais uma vez, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus. Nossa, mas ele falou que não queria. A nossa noite de hoje. Então, mas deixa eu ver o que vai acontecer. Ele que está sendo eu vou ler a página inicial, vou fazer a prece inicial, vou passar a palavra para a Marianete. Ela terá a palavra até às 20 horas. Às 20 horas, eu passarei a palavra para o Ademir, que fará a mentalização. Na hora da mentalização, quem quiser pode deixar uma garrafa com água, um copo com água, para ser fluidificado. Então, vamos começar. Jesus está conosco. Do livro A Coragem da Fé, é uma mensagem ditada pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É a 01, Perseverai. Filhos, perseverai no testemunho da fé espírita que abraçastes, ante a revivescência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias ao burilamento. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista nos domínios do espírito reclama esforço e sacrifício continuados. Ninguém ascende aos cimos de passo preso à retaguarda. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. É natural, pois que as trevas conspirem contra os vossos anseios de elevação. Os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, habituados à mesmice em que vivem, haverão de pelejar para vos desalentar em vossos novos propósitos na existência. Muitos vos tentarão com o imediatismo dos prazeres mundanos e com as facilidades materiais do caminho. Outros urdirão sofismas, com o intento de vos afastar dos objetivos superiores que concentrastes na necessidade de renovação íntima. Sem que percais de vista a trajetória do Cristo, não olvideis que a obra da redenção humana diz respeito a cada espírito em particular. A hora do testemunho é uma hora solitária, em torno a poucos e injúrias, hostilidade e incompreensão. Não raro, amigos e companheiros permanecerão à distância, vos contemplando as reações. Convosco não tereis por escora, na áspera subida, outra que não seja a cruz que vos pesa nos ombros. .
Quase ninguém vos verá o pranto que se vos escorre na face, confundindo-se com o suor derramado no cumprimento do dever. Inevitável a sensação de extremo abandono dos homens, que vos deve induzir a bem maior confiança em Deus. Filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Embora, sob duros reveses, insisti na prática do bem aos semelhantes e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Então, agora, unidos em pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nós agradecemos essa oportunidade de estar reunidos através dos esquemas tecnológicos, dessas oportunidades de tecnologia que Deus trouxe para a inteligência humana materializar. Nós agradecemos essa grande oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus e em nome de Deus. Então, que possamos vibrar positivamente para a nossa irmã Niete e que possamos aprender com boa vontade, com fé, com esperança no coração, os ensinamentos que, através dela, essa equipe espiritual que a acompanha, trará para nós na noite de hoje. Que Deus a abençoe e ao nosso irmão também Ademir, que fará a mentalização. Então, eu passo a palavra à nossa irmã Niete até às 20 horas. Boa noite. Que a paz, que o amor de Jesus esteja nos corações com as vibrações do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e da falange que com ele trabalha, né? E da nossa Mãe Santíssima, que quando se fala de doutora, se fala da nossa Santíssima, né? Que Jesus nos abençoe, que todos recebam essas bênçãos harmoniosas e que possamos, assim, enviar, não só para nós, para o planeta, para todos os locais, porque Jesus é Ele quem conduz esse planeta. E nós escolhemos, quando a nossa amiga perguntou, qual o título que eu para poder lá colocar, eu beneficiei. Porque nós estamos vivendo mais do que nunca num momento, num período em que nós vamos ser esses irmãos, né? Trabalhar, desenvolver em nós esse sentimento que, como o doutor Bezerra, para ele, foi o que ele fez na última encarnação dele. Soube a todos os momentos, até mesmo quando ele não tinha nada de material para oferecer. Ele oferecia o que a gente tem de melhor já em nós, que é o próprio sentimento. Às vezes, você pode dar algo de material para alguém e não dar com sentimento de bondade. Você dá por dar, muitas vezes, até para se livrar daquela, do incômodo que está causando. E quando a gente oferta, não só o material, mas o sentimento, aí não é esmola, é a verdadeira caridade. É o dar, dando-se. E o Evangelho, lá no capítulo, né, o capítulo 13, que a vossa mão não saiba o que dar direita, na beneficência, que é a 11, que é uma citação de Adolfo de Argel, ele vai falar para nós assim, ó: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas pelo remorso nem indiferença. Olha só esse pedacinho, a gente tem muito que trabalhar nele, muito material, que ele está dizendo aqui que a beneficência já nos proporciona, nesta encarnação, já os sentimentos de benefício a nós mesmos,
de poder ajudar, auxiliar, não é pela a situação de ver o outro sofrido, ao contrário, mas de poder ser, de poder fazer por alguém, né? De nos colocar, aí a gente vê nas próprias casas espíritas, que aí a gente está falando de espiritismo, né? Mas a gente sabe que outras religiões também fazem muitos benefícios em favor do necessitado. E aí a gente vai ver que no próprio, dentro da casa espírita, tem que haver muito isso. Não é só na questão da doação material, é até muito em relação aos fundos do trabalho. Para que o trabalho possa evoluir, o trabalho possa desenvolver conforme nos ensinou Jesus, é preciso que nós tenhamos essa beneficência para com os nossos companheiros, para com os nossos irmãos. Questão de posição social, intelectual, cada um vai ter, as diferenças vão existir. Só que, como esse bem vestido, com aquele que chega com as condições mais... Mas todos os dois são filhos de Deus, são meus irmãos. Então, é muito necessário que entre o trabalho espírita, entre a casa espírita, exista entre os trabalhadores esse sentimento de união e de fraternidade. Que pratiquemos essa beneficência entre os, né? E aí, ele diz assim para nós: ó, se pudesses compreender tudo quanto de belo e doce, a generosidade das boas almas, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos. Olha lá, vê a dificuldade, né? Porque a gente sempre se enaltece. A gente sempre está numa posição achando que somos melhor e não somos. Né? Aí a gente lembra que está lá, Jesus, muito se pedirá a ele, né? E o que se pede a esse? Olha lá, quem é o nosso guia? Jesus. Quem é o modelo? Jesus. Segues a quem? A Jesus. Então vamos ver, Jesus em momento nenhum fez diferença de ninguém. Ele socorreu, ajudou a todos, do rico ao pobre, do intelectualizado ao ignorante. E aí a gente tem questão de roupa. Temos que acabar com isso, né? E aí, a gente, muitas vezes, alguém vai se aproximar de nós na rua, a gente já se afasta porque que vamos ser assaltados. Pode até ser que sim, né? Mas a maioria das vezes, não. Eu lembrei agora, uma vez, ou muito atrasada, eu morava em Benfica. E eu tinha que estar às 2 horas em Bento Ribeiro. Né? Mas eu tinha que ir no Norte Shopping para uma conta para depois seguir. Estava super atrasada. Nisso, quando veio um rapaz na minha direção, e aí eu fiquei com medo, não vou mentir. Fiquei. E aí eu já fui com o carrinho. Aí ele, não, senhora, eu não vou lhe assaltar. Eu estou com fome, eu só preciso comer. E aí, na mesma hora, eu falei assim, eu não tenho. Aí segui adiante, mas na mesma hora me veio a lembrança de Dr. Bezerra de Menezes, que eu tenho assim uma fé, uma confiança, muito grande com esse espírito. E me lembrei dele naquela hora. Aí eu dei um passo atrás, voltei. Eu sabia que ele, do jeito que ele estava, não tinha condições de ser aceito em nenhuma venda. Aí eu chamei, fui com ele, né? Que aí eu sabia que eu indo, eu ia poder comprar e dar para ele. E aí eu pedi perdão a Deus, né? Como é que eu estava indo para um encontro, aonde ia se falar de Jesus, que é o encontro de Jesus, estava renegando quando ele diz: quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que eu fazei. E naquele momento estava negando a um dos seus pequeninos. Porque a gente diz que é cristão. A gente diz que segue Jesus. E ele manda para o tempo todo
em nosso caminho aqueles que ele quer que a gente ajude. E a gente não ajuda, porque a gente acha que não foi Jesus quem mandou. Porque ainda esperamos Jesus se materializar para acreditar que Jesus é quem está ali. Esquecendo que ele falou, estarei convosco em espírito e verdade. E a gente não vê, não acredita, né? E aí a gente vai entender que essa beneficência se dará de várias formas. Muitas vezes, nós não temos o material para servir, mas nós podemos orar. Nós podemos fazer uma prece, né? Podemos evocar mesmo a espiritualidade para que possa utilizar de irmãos que tenham condições para ajudar aquele outro irmão. E aí a gente esquece disso. A gente acha que fazer caridade é só dar o material. E muitas vezes esse material não está sendo dado como um ato caridoso, mas como uma esmola. Aí a gente tem esse que é da irmã Paula, Condesa Paula, né? Que é tão assim vivo que ela não só faz. Ela pega a sua filhinha, né? Já uma jovenzinha, e mas diz para a filha assim: olha, filha, você vai comigo porque você não tem nada para dar seu. Se eu passar meu para você, você não está fazendo a caridade. Você só está fazendo transferência de bens que são meus no momento. Que de nenhum bem são nossos, né? Bens materiais são todos de Deus. Mas é o seguinte: você ainda não fez, não confeccionou uma roupinha, um calçado, nada, mas você pode. Você vai cuidar dos machucados, das feridas, você vai ler para aqueles que estão doentes, você vai fazer alguma coisa que seja seu, em benefício do outro. Isso é caridade. É dar o seu tempo, é algo de você em benefício daquele que precisa, aquele que vai receber não se sinta diminuído nem ferido. A gente vê até nos trajes dela, ela troca de roupa, ela não vai como se veste na sua casa, ela usa uma roupa simples de uma das suas servas para poder ir fazer o bem, para não ofuscar a visão daqueles que são os seus, como é que se diz, seus beneficiados. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa por alguém, mas olha para um lado ou outro para ver se as pessoas estão vendo, para ver que eu sou boazinha. Olha só como é que fulano é boa. E aonde está a maior caridade? Não é no perdão? O perdão das ofensas? Perdoar aquele que nos ofenderam. É em procurar entender a direção espiritual que aquele irmão está. E a gente acha que a caridade é só feita no material. Não. Quantas vezes alguém fala alguma coisa que a gente cala, silencia? Por quê? Porque abrir a boca para ofender é dolorido. É só dizer que a gente não está entendendo nada. Não compreendeu ainda essa doutrina. E aí a gente vai entender que a verdadeira caridade é silenciosa, ela não precisa de plateia, ela é mansa, é pacífica. Ela faz sem que precise ficar em auditório, nada disso. Ela é simples. E aí a gente vai entender, compreender que quantas vezes, dentro do próprio lar, a gente falta com essa caridade. Muitas vezes. Quando, às vezes, o próprio, pelas suas teimosias, né, eles querem fazer as coisas e a gente, né, conversa, fala, e eles insistem e vão fazer. Aí, quando se dá mal, o que se fala? Bem feito. Eu não te falei que ia ser errado? O camarada já está no chão, esfacelado. E a gente vem, ainda vai na ferida, né?
faz sangrar mais ainda. Isso é falta de caridade. Isso é falta de perdão. Por quê? Em vez de chegou, vamos acolher o doce e vamos erguer, levantar. Caiu, filho, tudo bem, levanta. Vamos lá para frente, porque a vida é assim mesmo, feita de quedas e de levantar. Porque quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca fez algo que se arrependeu depois? E que gostou quando o outro nos perdoou? Então, Jesus diz, faça outro que gostaria que o outro fizesse. E aí a gente está fazendo? A gente está entendendo o que Jesus quer de nós em relação a isso? Aí eu lembrei também outra questão de Pedro, né? Pedro é maravilhoso a gente ter as lições que é bem parecidinho lá naquele tempo, ele, agora não, né? Conosco. E aí tinha uma família muito complicada, está no Jesus no Lar, não lembro agora a lição, mas depois até eu passo para vocês. E era uma família muito complicada. Jesus vai e fala para Pedro, Pedro, vai lá, leva um pouco de palavra, leva um pouco de conhecimento para essa família. Pedro foi. Quando chegou lá, eram chorões, eram bebendo, fazia muita coisa errada. Pedro não aguentou, porque Pedro, apesar de ser aquele tipo turrão, ele era muito honesto, ele era uma pessoa, era embrutecido, mas ele trazia umas características já e ereto, de uma pessoa certa. E aí, ele volta e diz para Jesus, Senhor, não deu para ficar lá. As mulheres são muito depravadas, usam os decotes horrorosos. Os homens são briguentos, bebem, e começou, né? Aí Jesus escutou ele falar. Aí depois Jesus fala para ele, Pedro, tudo isso eu já sabia. Eu queria que você fosse lá para ajudar. Nós não somos assim, gente. A gente é colocado para servir. É do nosso jeito, não é do jeito de Jesus. A gente quer fazer, se acha perfeito. A gente se acha certinho. E a gente quer fazer do jeito nosso, não como Jesus quer que a gente faça. O que é que Jesus disse para nós? Se alguém te convidar para andar 1 quilômetro, caminha 2 quilômetros com ele. Porque aí você já dará tempo de ouvir, né? De conhecer um pouquinho aquele irmão e de poder ver o que você fazer para ajudá-lo. E a gente quer botar, né, condições. Nós não somos aqueles que têm que impor. Nós somos facilitadores. Recebemos, né? Em nós aqui, vamos pensar, vamos amadurecer para utilizar em benefício daqueles que o Senhor nos enviou. E aí segue mais nosso irmão. Ele diz bem lá embaixo, quando diz assim, ó, quais são as festas do mundo que podereis parar a essas festas radiosas, quando todos os representantes da divinidade levais alegrias a essas pobres ilhas que da vida só conhece as vicissitudes e as amarguras, quando vede de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desnudados. Aí são aqueles trabalhos que a gente faz, né? Visita os lares, fazer o evangelho com eles, de dar o passe. E que quando a gente adentra esses lares, que a gente vai, né? E que lá no Leon Denis, quem é o espiritual desse trabalho é o Dr. Bezerra de Menezes. E aí o que acontece? Chegamos, os lares são simples, são humildes, né? Mas a gente não vai para ver a condição do lar. A gente está indo levando o conforto espiritual. Desenvolver o evangelho com eles, né? E aí a gente vai passar, né? E quando a gente sai, quantas vezes somos nós os mais beneficiados do que eles? Porque aprende com eles o que é sofrimento, o que é necessidade. E aí a gente sai, meu Deus, como é que eles aguentam isso? E a gente não vai, e tem casos
que a gente vai, que tem o que está doente é demais família não aceita, e a gente vai impor, não. Não pode impor. A gente faz, né? Convida, se aceitar, tudo bem. Se não aceitar, a gente vai levar o tratamento para o que pediu. Mas mesmo assim a gente sabe que a espiritualidade trabalha por todos, né? Aos nossos olhos, só aquele que recebeu, ali que pediu, foi o que recebeu. Mas para os de Deus, de Jesus, não. Todos receberam. E aí ela diz mesmo assim, seu irmão, né? Ele diz, o Adolfo diz assim, ó, compreendeis quais são as obrigações que tendes para com os vossos e de ir ao encontro do infortúnio. Olha lá. E principalmente em socorro das misérias escondidas. São aqueles locais, aquelas dores que muitas vezes não é pessoas necessitam materialmente. A gente acha que o necessitado é aquele só que precisa de algo. Não. As maiores dores são as dores da alma. É as necessidades da alma. Às vezes a pessoa tem tudo material, tem tudo e é um infeliz. É alguém que precisa, necessita de ouvir palavras doces, palavras de compreensão. Só Jesus tem para oferecer. Só Jesus tem para nos doar, né, essa vibração amorosa. E aí, nós pegamos aqui o livro Estudando o Evangelho, né, com Bezerra de Menezes, quando ele fala assim, é muito interessante, quando ele coloca-se para nós assim, que ele tira lá do item 12 desse capítulo 13, tá? Que no item 12 diz o quarto parágrafo, a caridade é a virtude fundamental que sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existe as outras. Caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A pessoa que sabe ouvir. É aquela pessoa que sabe sorrir. É aquela pessoa que dá um bom dia com a alma. Ela não dá um bom dia só por educação. Quando ela diz bom dia, ela está desejando que aquele tenha um dia maravilhoso. Que o dia que ela quer para ela quer que o outro também o tenha. Então, ela dá com a alma. É a vida. O que nós possamos fazer pelo outro, seja de coração. Jesus falou, onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E doutora vai para nós e diz assim, fora da caridade, não há salvação. Aviso categórico dos nossos amados, do nosso amado leonês. Amai o próximo como a si mesmo. Fazei ao outro o que querereis que este vos fizesse. Preceitos de amor. Ministrado à humanidade pelo soberano e bondoso dos mestres. E aí ele diz mais, né? Mais adiante, que ele diz assim, são dignas de reconhecer a boa vontade e a dedicação dos que trabalham em benefício de irmãos em estados alterados de saúde física e ou espiritual, de tantos outros que sofrem a escassez dos recursos mínimos da manutenção da vida, segundo as normas ditadas pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente está no momento, vivendo esse período, né, desse coronavírus 19, e que a gente pensa e ora pelos médicos, né? Tudo bem que é a profissão deles, mas muitos deles estão doando de si além do que eles
estão podendo, eles sabem do que eles estão correndo. Nós também sabemos da proteção que eles têm, né? Porque sabemos que a proteção divina é feita, mas cabe a nós orarmos por ele. Pedir ao Pai, a Jesus, ao anjo guardião desses profissionais, para que eles sejam envolvidos pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, né? Deste sentimento de doação, de cuidar de um irmão. Imagina só você cuidar de alguém. A gente vê pelo atendimento fraterno, que antigamente chamava-se desobsessão, e que hoje em dia é atendimento fraterno ao desencarnado. E quando nós, quem trabalha na desobsessão, que é aquele que vai, ai, me fugiu o nome. Tem o médium e tem o que vai conversar com o médium. E que a gente vai ouvir ele falar, conversar com ele. E a gente escuta. Porque a gente não tem que ter pressa de responder ao outro. Primeiro ouvir, sentir o sentimento que está vindo do outro. Sentir a dor que o outro está sentindo. E aí a gente vai, né, em prece, com pensamento elevado a Jesus, ao guardião daquele irmãozinho, perguntar o que eu posso fazer para amenizar o doutrinador, desculpa, o nome é o doutrinador, né? Que, na verdade, é o evangelizador. E aí a gente vai. Se ele chega e diz que está com ódio, está com isso, está com aquilo, o que a gente vai dizer? Você está errado, não pode ter ódio? Não. Ele tem que extravasar aquele sentimento. Deixa ele falar. Isso a gente o envolve com os bons pensamentos, envolvendo ele com os bons sentimentos, que depois tem hora que eles dizem assim, poxa, eu cheguei com tanta raiva, eu estava tão assim, e agora eu não tenho mais força para esse sentimento que estava me dominando. Por quê? A espiritualidade da casa já está envolvendo. E o que está dinamizando ali, né, está envolvendo ele também. E aquele sentimento ruim que estava envolvendo ele, não deixando perceber, notar, a ajuda que ele está recebendo começa a diminuir. E ele começa a sentir uma paz, né? E quando muitas vezes, não é na primeira vez que a gente está conversando, mas em outras vezes, quando conversa, e ele diz assim, por que eu trazia isso comigo? Por que ninguém nunca me ouviu desse jeito? Nunca me ouviu. Ninguém nunca falou comigo. Quantas vezes a gente já fez isso com muita gente? Inclusive no lar mesmo. Quantas vezes a gente deixou de ouvir no nosso lar um familiar que a gente acha que é capricho? Acha porque ele é assim, ele é assado, né? E muitas vezes a gente evita até um suicídio. A gente evita muitas coisas por saber ouvir. Por isso que Deus nos concedeu a questão da palavra, fala, do ouvido para ouvir e a boca para falar, mas não ter pressa de falar. Ouvir, sim, para depois se colocar. E aí, Dr. Bezerra segue mais quando diz: o coração bondoso realmente, identificado com a mensagem do Cristo, oferta suas energias para a recuperação do enfermo, sem perguntas comovedoras, sem indagações que possam expor suas chagas à sociedade impiedosa e injusta. O coração indulgente auxilia com os recursos que dispõe, sem se deixar levar pela revolta ou pela indiferença, diante das lágrimas sofridas do irmão em desatino. Antes, socorre o próximo conforme suas possibilidades,
sempre com respeito e com carinho. Vamos aprender a respeitar a dor do nosso. Vamos aprender a respeitar a necessidade do outro. Vamos aprender a correr com o diferente. Nós somos os enviados que o Mestre Jesus confia em nós, né? Mas não para deslacerar a dor, o sofrimento do outro, mas para minimizar. É como lenitivo que nos colocar. Por isso que a necessidade de ouvir o outro é grande. Porque para que possa ajudar, eu preciso conhecer a necessidade do outro. E aí, muitas vezes, nós não vamos sanar porque nós não temos essa pretensão. Mas nós vamos envolver. Vamos buscar sempre, através da oração, através desse pensamento elevado ao Pai, que nos ama e que ama a todos, e utiliza o homem para ajudar o próprio homem a socorrer o seu irmão. Então, o nosso irmão nos oferece essa condição. Jesus veio e já trouxe. Quando ele pede para que perdoasse, que amasse uns aos outros, fizesse ao outro, gostaria que o outro te fizesse, e que aquele que quisesse ser maior fosse o menor entre todos. Então ele vai nos convidar a sermos pessoas simples e humildes, para poder conquistar esse reino de Deus e poder compartilhar aos que sofrem. E o Dr. Bezerra segue mais e diz para nós assim: verdade é a expressão sincera, profunda do amor vivido pelo Filho do Altíssimo, para com todas as criaturas. Assim, negar a caridade é mergulhar no lago escuro do egoísmo, é caminhar pelas veredas sombrias do orgulho. E são essas duas chagas da humanidade que nós temos que aprender a libertar, a removê-la. A gente, para remover o egoísmo e o orgulho, precisamos ocupar espaço. E o espaço que vamos ocupar são com sentimentos. Sentimentos são com virtudes do amor e a caridade, né? Que essa irmã, que quando ela chega, a dor se vai, a fome passa, o frio é agasalhado, o não é amado. Aí a gente pensa em Jesus. Jesus, ele não fez diferença. Ele socorreu a todos, todos. Homens, mulheres, crianças, velhos, pobres, ricos. Vamos lembrar? Quando ele, no encontro dele com lá os leitos, lá no Lago de Jaré, e naquele momento ele faz o convite que ele o seguisse e que ele preferiu seguir a Mamon aos Césares. Jesus sabia que ele ia renegar, que ele não ia aceitar, porque o orgulho dele era enorme, era muito grande. Tira pelo retrato de Jesus que ele faz e que manda a César, quando ele diz que em toda a sua vida nunca viu uma beleza tamanha e que sua mãe também tinha a mesma beleza que ele. Então, ele mostra, né, o contrário, que é a humildade e que é o orgulho. Ele perde, mas Jesus não deixa a porta fechada para ninguém. E há um momento em que ele, naquela mesma encarnação, ele vai aderir ao cristianismo, depois de sofrimento, o que não era necessário. Passar pela beira do aprendizado, sim,
mais da dor e do sofrimento, não. Mas nós escolhemos primeiro sofrer para depois buscar o caminho da felicidade. E aí segue Dr. Bezerra. A caridade é a virtude e luz que o apóstolo do Cristo deve desenvolver no coração para metamorfoseá-lo no reino dos céus, consoante a palavra do Senhor, o trabalho na vinha de amor, para o qual o Pai convoca filhos, sendo o exercício intenso, incansável da caridade que sinalizará aos céus, quando se encontra instalada em todos os sonhos, que a regeneração é definitivamente a nova roupagem do planeta Terra. Olha lá o que nós estamos passando. Esse momento não é só o pobre, é o rico, é claro. O rico ele tem as coisas melhoradas, né? Passar pelas dificuldades, a gente tira até na questão da saúde, o bom plano de saúde, e para aquele que vai para a UPA e que vai para a clínica de família, tem uma diferença. Nós não vamos dizer, está todo mundo no mesmo barco. Não está. O condutor é o mesmo, é Jesus. Mas os nossos barcos são diferentes. A gente não pode se iludir. A gente sabe que o condutor, esse carro é Jesus. Mas os barcos nossos são diferentes. E o que temos que fazer? Orar pelos nossos irmãos que estão no poder, pelos nossos dirigentes, de criticá-lo e julgá-lo, achar que nós estamos assim por culpa dele. Não, tudo bem, eles estão errados. Né? Estão fazendo lá as coisas, mas estão acertando também, vão acertar. Mas nós estamos passando isso porque cabe a nós passar. São os nossos gatos. Foi o outro que fez para que eu me lameasse. Fui eu mesma. E agora eu estou de retorno, de volta, fazendo a limpeza por onde eu fiz a lambança. E tenho que compreender, entender que não é castigo, é reeducação. É aprimorar-me. Sou espírito imortal. E tudo o que eu faço é um somatório para a minha de espírito. Não é só para a minha persona, mas é para a minha individualidade enquanto espírito imortal. E aí a gente vê e vai passar a ter ações melhores, porque sabemos que tudo isso vai ser nosso, é patrimônio nosso, que nós vamos ter que reabilitá-los, com dor ou não, mas vamos ter que reabilitá-los. E aí a gente vai entender que só existe a lei para nos reerguer, chama a lei de amor. Que o Pai nos criou todos, simples e ignorantes, nos deu toda a oportunidade igual. Sendo que esse caminhar, esse desenvolver, essa construção é a aquisição de cada um. Então, se nós podemos já ir desenvolvendo e ajudar o nosso, beleza. Porque é um ajudando. Por isso a importância do trabalho voluntário. Como é importante esse trabalho voluntário? Porque vai estar junto. Cada um dando o seu quinhão. Um sabe costurar, outro sabe bordar, um sabe evangelizar. Um está lá na frente do estudo, o outro está ainda inibido. Ah, mas tem um banheiro para limpar, tem um salão para... A sopa que faz. Imaginou o sentimento, o tempero que colocamos em uma sopa, em um alimento, que vamos servir aos nossos de rua? Ou aqueles mesmo que vêm estar conosco na casa? Nos dói, porque a gente vê que ainda tem irmão nessa condição de necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, estamos no mundo de propriações. E este processo
saindo deste período de provas e ações para o mundo de regeneração. Aí a gente vai buscar em nós, parar, pensar, como disse Cristinho, né? Lá no 919, o livro dos Espíritos, quando ele diz, já desencarnado, ele diz, né? Que fizesse como ele, ao final de cada dia, interrogasse a sua própria consciência. O que eu fiz, né? De bom e que eu deixei de fazer. E pensando nisso, a questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Tá lá. Ó, eu não faço mal a Deus. Já ouvi muito isso. E eu falei há um tempo atrás. Hoje a gente já está com a consciência mais, né, esperta para as nossas ações. E aí os espíritos respondem a Kardec: cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não adianta só dizer eu não faço o mal, mas tem que fazer algo. Tem que fazer algum movimento. E na 142, 3, aliás, continua Kardec: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem, ou seja, não tem condições nenhuma. Aí, vamos lembrar do óbolo da viúva, né? O óbolo da viúva está lá, ela não tinha nem para ela. E daquilo que ela não tinha, ela ainda tira para dar o seu quinhão lá no templo, né? Que aí ainda tem quando Jesus leva essa parábola, esse ensino para os seus discípulos, que ele mostra, né, que aquela viúva tinha colocado o que não tinha, mas ele tem outra questão. Existia uma senhora, né, que limpava ali, depois que todo mundo saía, ela ia silenciosamente e limpava aquele local tudo, varria, limpava, para depois ser usado. Aí Jesus diz: haver a caridade. Deixava todo mundo sair, ela não tinha nada para dar, mas ela tinha o tempo dela. O tempo, e ela dedicava na obra do bem. O que os espíritos... Aí Kardec pergunta: haverá, né, quem não tem nada, não possa fazer? Olha o que os espíritos respondem: não, a quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Basta se esteja em relações com os outros homens, para se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não ache cego, pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Olha lá, sermos útil. E todos nós podemos fazer. Todos. Aí aqui a gente vai trazer a lembrança de uma irmã lá do Leon Denis, que ela foi diagnosticada com câncer nos ossos. Com o passar do tempo, ela não podia mais nem andar. Então, ela ficou de cama mesmo até o final da sua vida, de corpo físico. E ela era uma pessoa muito atuante. O que é que ela fez? Ela pegou o telefone, ficou na sua cama. Ela, para todos os conhecidos, pedia ajuda, né? Alimentos não perecíveis, era roupa, tudo aquilo, e eram levados para a casa dela, e lá era distribuída a obra social para casas aonde necessitavam, asilos, lares de crianças, que antigamente tinha os locais onde as crianças ficavam, hoje em dia não é mais permitido durante o dia sim, mas à noite tem que estar na guia da mãe, né? E aí isso durou 12 anos, gente. 12
anos, essa irmã trabalhou, não deixou de trabalhar. Ela deu o que ela podia dar. E aí, esse espírito parte e retorna à pátria espiritual. Em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar reclamando, se queixando, se achando um pobre coitado, ela buscou usar o que ela podia dar. Todos nós temos condições. O que é que eu posso hoje fazer em benefício do que está precisando? Posso não ter o material, mas eu oro, eu vou vibrar, posso telefonar. E quantas pessoas que moram só, que já são de idade, que não podem estar saindo devido à condição que nós estamos, né? E que nós podemos ligar, conversar da palavra, ler uma página para a pessoa, independente se essa pessoa é espírita ou não, conversar. Sabe que ela não está só. Quantas coisas a gente pode fazer e que muitas vezes nos limitamos, porque nós ainda diz assim, olha o que André Luiz diz para nós. Lá no livro Espírito da Verdade, mensagem 70. André Luiz diz assim, a tarefa de ajudar. Auxilia a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente, desce a distância. Gente, é muita gente de idade que mora só e que precisa de alguém só para conversar. Daqui a pouco eu tenho a minha senhora de 95 anos, que mora lá na Maria da Graça. O único filho que eu tinha infartou 24 de dezembro e partiu. A neta com problema de diabetes muito elevado, teve que amputar a perna. E ainda está cega das duas visões. Olha lá. E aí ela não mora perto da avó, mora com esposa, família. E aí ela depende de pessoas. E quando a gente não estava com essa questão do coronavírus, a gente ia uma vez por semana. Não dá para ir, para poder também proteger ela. Mas a gente todos os dias liga, conversa, às vezes é de manhã e de noite. Tem dia como não tem tempo, aí, mas eu não deixo de dar minha palavrinha a ela, desejar boa noite, saber se ela se alimentou direito, porque tem uma pessoa que faz o alimento e leva para ela. Tudo é forma, gente. A gente tem que buscar, nós somos inteligentes, nós não somos seres limitados. Fazer o bem não tem limite. Limita somos nós para fazer o bem. Faça. É só isso que eu posso fazer hoje. Faça. E aí ele diz mais, transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém, não se desabrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Porque muitas vezes a gente é mais fácil você depositar o dinheiro lá daquele local do centro espírita, da instituição, que ir lá, né? Ir lá, conversar, fazer alguma coisa, que temos muita casa, tem muito trabalho, porque enquanto mais tiver voluntário, mais trabalhador, mais vai parecer trabalho para se fazer. A abrangência vai ser maior. Mas o que acontece? São poucos, são sempre os mesmos trabalhadores, né? Para muitas. Aí ele fala mais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos, aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Então, por isso que o estudo é necessário, gente. Estudar é necessário para que tenhamos o conhecimento e, através do conhecimento, possamos servir. Esse conhecimento não é para a gente se envaidecer, não. Ao contrário, aplicar melhor.
Aí, uma vez, Joana de Ângeles falou assim: pegue 10 mulheres, coloque na cozinha e dê os alimentos ali, todos aqueles ingredientes. Se elas não souberem cozinhar, não vai sair nada. Porque é preciso, é necessário. O estudo nos esclarece. E foi Jesus quem falou: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. De quê? Ignorância. Então, é necessário a gente adquirir conhecimento. Mas, ao mesmo tempo que adquirimos o conhecimento, vamos desenvolver trabalhos, servir melhor, né? E ele diz mais: organize a sua vida em disciplina rigorosa, no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Então, o trabalho que a gente vai fazendo é lento, mas é constante, né? E ele diz mais: seja o intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral. Olha lá, o trabalho com a família carente. Não é o material, é ajudá-lo. Por isso a importância, se ele está sendo beneficiado pela casa espírita, o que ele vai estudar na casa espírita? O Evangelho de Jesus, o livro do Espírito. Ele tem que ter conhecimento. A gente passa de acordo com o desenvolvimento de cada um. Podemos abrir as oficinas para desenvolver dentro dos colaboradores e até mesmo daqueles que são beneficiados. Às vezes eles sabem fazer um tricô, um crochê, um bordado, fazer um bolo, alguma coisa, e ali fazer com que eles possam ensinar, até para poder valorizar o ser humano. Que não basta só a gente dar. É preciso resgatar esse irmão. Trazer ele para a vida. Trazer para a construção de si mesmo. E aí ensinar. E aí ele fala mais: dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se faça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Seja simples, né? Porque a gente não precisa sair cantando aos 4 cantos que nós somos um, porque nós não somos. Nós estamos aprendendo a fazer o bem. A gente descobriu que fazer o bem é bom. A tia Vilma, essa grande evangelizadora que já está na pátria espiritual, ela desenvolve para nós, para as crianças, para o evangelizador trabalhar com a criança, a questão do bem. Quando ela diz: não se preocupe, ninguém corra da sala, tá? Eu não vou cantar. Quando ela diz que fazer o bem é bom, quantas alegrias nos traz. Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Olha lá. Quem é que primeiro se beneficia desse bem? Somos nós. Somos nós que primeiro beneficiamos. Então, vamos aprender. Ih, só falta 5 minutos, né, gente? Eu falo muito, né? Vamos aprender a nos beneficiar. Aí ele diz mais: exemplifique a beneficência, tanto quanto lhe possível, em toda circunstância. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Aí eu lembrei aqui agora do Ayrton Senna. Alguém sabia que Ayrton Senna tinha uma instituição ali na Marechal Rondon com Francisco Xavier, em frente à Mangueira? Alguém sabia? Quando ele estava encarnado ainda? Ninguém sabia, né? Só viemos saber depois que ele desencarnou, sua irmã tomou a frente, que tinha que resolver tudo, passar tudo,
é que veio ao conhecimento das pessoas. Até ninguém sabia. É isso. Porque, gente, a necessidade precisa ser ajudada. Mas para aquele que está na necessidade, é dolorido, é sofrido receber. Ele também ainda tem orgulho. Ele também ainda traz com situações que ele tem que aprender. A gente tira isso, trabalha com comunidade. Quantas vezes, né? Chega aquela pessoa com o nariz empinado, com aquela situação, e a gente olha assim, meu Deus, a pessoa está na situação para aprender a ser humilde e ainda não é. Aí a gente lembrou uma vez também, doutor Erma, quando lá na Malé, que eu trabalho na Malé, né? E aí, o dia da doação, e aí a pessoa chegou, foi escolher. Aí uma colega que estava lá na divisão lá das doações, isso aqui dá para você, isso aqui. Aí ela, mas eu não quero, eu não gosto dessa cor. E a pessoa que estava dando, imagina, você está precisando, você... Aí começou o que não era para fazer, né? Aí doutor Erma deu-lhe uma lição. Sabe o que o doutor Erma falou? Quando você vai na loja comprar alguma coisa para você, você aceita, você não quer? Só está pagando? Você não escolhe? Porque está aqui, não paga, está escolhendo? Você acha que ela também não tem gosto? Nunca mais. É isso, gente. Sermos simples, aprendermos. Nós não estamos melhor do que ninguém. Nós estamos até aprendendo. Olha só, outra coisa que o doutor Erma falou. Vocês estão aprendendo uma coisa, vocês não teriam condições de o que elas fazem. Olha, e a gente se acha, né, entufado, né? Acha que somos top. Não somos. Nós somos muito necessitados. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar hoje, que não é minha, é a mensagem de Jesus. Vamos fazer um pelos outros. Não vamos perguntar quem é, quem deixou, chegou para nós. Vamos. E lembre sempre, se fosse Jesus que estivesse agora, como Jesus agiria, como ele receberia esse irmão. E vamos fazer também com eles. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam e que a paz do Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, de Dr. Bezerra de Menezes, envolva todos os nossos corações, porque Dr. Bezerra soube ser esse irmão que fez o benefício a todos, continua fazendo. Muita paz, meus irmãos, e obrigada. Passo a palavra ao Ademir para iniciar a mentalização. Queridos irmãos, caros amigos, vamos aproveitar esses momentos para fazermos uma conexão com o plano espiritual. Vamos conversar com Jesus, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda. Haja vista a dificuldade que passa no momento e como a página de abertura perseverar. Temos que perseverar, pois o caminho é este. Se quisermos algum resultado positivo, não devemos nos esmorecer. E a palestra de hoje da companheira Aniette falou sobre a prática do bem, a beneficência. Essa coisa que muitos acham isso, nós, incluídos, mas não é. Que a caridade é muito diversa. Ela passa, ou melhor, ela não passa simplesmente ceder uma esmola, liberar um dinheiro, não. Muitas das vezes, ouvir, colocar à disposição do outro os nossos ouvidos. Isto é caridade. E como já foi dito,
e a própria ciência já diz que praticar o bem faz bem. Então, vamos desenvolver esse talento através de letras. BIP. O BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Vamos agradecer agora também pelo dia que tivemos hoje, pelo dia frio, amanhã parada. Agradecer a Deus a oportunidade de vermos a luz do dia. Agradecer a natureza, com a chegada do inverno, tudo faz parte de um grande projeto. Vamos, em seguida, agora canalizar nosso pensamento para os hospitais, para as casas de saúde, para os CACs, enfim, para todo o conjunto de pessoas onde a dor se faça presente. E, através dos pensamentos, podemos mitigar a dor daqueles companheiros. Em especial, queremos pelos profissionais da saúde que estão envolvidos há cerca de 4 meses no combate do Covid. Esses voluntários, esses profissionais de garra, de tudo que estão na mente. Pois sabemos, faz parte do processo da nossa transição. Temos hoje, no país, cerca de 1.500.000 pessoas infectadas. É um número alarmante que nos deixa, muitas vezes, sem esperança. Mas não. Temos que ter fé, ânimo. Em seguida, vamos agora aproveitar essa oportunidade de canalizar a nossa energia para os nossos lares. Aproveitar o isolamento social e estreitar junto aos nossos o nosso relacionamento. Desenvolver a tolerância, o apreço, saber das dificuldades que cada um tem, pois uma individualidade. Cada um carrega a sua individualidade. E devemos ter por misericórdia, por caridade, tolerância com esses companheiros. Pois só através do amor é que conseguiremos vencer todas as dificuldades do nosso lar. E mais ainda, estamos certos nos lugares certos. O lar que pedimos, o lar que elegemos, que nós temos que pegar, botar a mão nesta rua e irmos para trás. Mestre de amor, queremos agora pedir, Senhor, pela paz. Esta paz que muitas vezes achamos que está tão distante. Mas não. Ainda temos nossas dificuldades e só cabe a nós orar pelos nossos dirigentes, nossos políticos, de que eles possam estar bem intuídos a desenvolver políticas públicas que possam amenizar o sofrimento de toda a nossa nação. Expressar aqui nosso desapreço à questão do racismo que tão forte ainda existe no mundo. Em pleno século XXI, ainda temos dificuldade de relacionamento com a cor, esquecendo que somos filhos do mesmo Pai. Que essa onda de ódio, essa onda de intolerância possa ser repassada para bem longe do nosso lar. Mestre querido, agora vamos levar nossos pensamentos aos nossos companheiros que nos precederam de retorno à pátria. Os nossos entes,
os nossos amigos e até nossos afetos, caso tenhamos. Dizer para eles que a morte, dizer para eles, houve um pequeno intervalo e brevemente estaremos juntos para retomar o nosso caminho. E queremos também pedir por esses companheiros e irmãos que estão retornando à paz espiritual através do Covid. Hoje estamos em torno de 103 mil pessoas que desencarnaram através do Covid. Que Maria Santíssima, com essa equipe de trabalhadores, possa estar acolhendo esses queridos irmãos e confortando aos seus parentes, seus amigos, esse pequeno intervalo. Pois já, como falamos, brevemente estamos juntos para a retomada da caminhada. E agora, mestre, queremos pedir, através virtualmente, para as nossas águas, que em cada caneca, em cada livro, possa ser depositado o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. E temos a certeza que ingerimos aquele líquido, ali está contemplado o remédio necessário para cada Senhor a nossa eficácia. E para terminar a nossa participação, queremos pedir pelo nosso Pai Bem, o posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, que diariamente está sem a nossa presença física. Mas temos a certeza que a equipe espiritual daquela casa, sob o comando, sob a batuta do doutor Bezerra de Menezes, os trabalhos não passam. E cabe a nós fazer o que é possível, as lives que estamos fazendo, desenvolver o que é permitido. Senhor. Muito obrigado, Senhor. E assim, em nome de Maria Santíssima, mas sobretudo em nome de Deus, Pai de amor e bondade, responsável pela reunião virtual desta noite. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos permissão para dar por interrompida a nossa reunião desta noite. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus. Paz, um bom final de semana. Muita paz. Oi, Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Um abraço a todo mundo. Com a Valéria. Né, Valéria? E aí, Nier? Oi, querida. A Valéria dá o abraço virtual, né? Vamos lá, todo mundo abraçar. Tô sumida lá do CELD. Tô sumida do CELD. Um ano. Um ano que eu não posso ir. Tive um tombo. Aí tô me cuidando.